Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é sempre palavra de salvação para quem se abre, acolhe a semente, planta e cultiva. Ela dá frutos. Agora, quando a gente fica distraído, quando a gente fica abanando o leque só no escuro, então, aí a palavra não entra no coração, não é semente, se não é semente, não é plantada, se plantada não nasce. E se não nasce, não frutifica. Então, ao invés de falar palavra da salvação, diz: para mim foi palavra da perdição. É mesmo. Quando Deus fala, a gente precisa prestar atenção. Diz que conversar com Deus não é tanto a pretensão de falar com Ele, mas a pretensão de ouvi-lo. Ouvir Deus. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Digam as mulheres para os homens, só isso. Hoje. Só algumas mulheres que estavam distraídas. É assim, vou repetir. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Mulheres? E os homens escutaram também? Qual que é? Hoje. Todos juntos? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Tem muitas mensagens para hoje, mas eu queria plantar uma semente de algo necessaríssimo para quem quer fazer parte da pastoral da sobriedade. Trata-se da humildade. No templo, 2 pessoas, uma assim arrogante disse: graças a Deus, eu não sou como esse povo. Por quê? Por quê? E o outro dizia assim:
Senhor, tenha piedade de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus disse que esse segundo voltou para casa perdoado. Quem se humilha será exaltado. Quem se humilha é porque é humilde, e quem se exalta será humilhado. Experimente ser orgulhoso alguma vez, para ver se é possível um orgulhoso fazer parte da pastoral da sobriedade. Acha que é possível? Então, eu gostaria de plantar essa sementinha no coração de vocês. Põe a mão no peito assim. Fecha um pouco os olhos. Diga assim: Senhor, que eu seja humilde, como Maria, como Jesus. Planta em mim a semente da humildade e faça com que eu seja um bom terreno, pronto para ser semeado. Amém. Por que será que Jesus, tendo todas as virtudes, inclusive aquelas que aparentemente são opostas, acentuou a importância da humildade, dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para as vossas almas. E Jesus fez isso não só com palavras, mas principalmente tomando atitudes próprias de um humilde. Não faz muito tempo que eu descobri isso aqui. Não que eu já seja humilde, porque eu pensei assim: no primeiro dia de vida humana de Jesus, ele foi tão humilde, tão pequenino, que coube dentro de um óvulo fecundado pelo Espírito Santo. Olha o Rei do céu e da terra, que tamanhinho ficou, né? Viu? Então, Jesus, no primeiro dia de vida, não podia falar ainda, mas através de sua atitude estava dizendo o quê? Aprendei, vamos dizer? Aprendei de mim. E nos outros dias sucessivos, ele foi repetindo isso: servo. Tanto é verdade que quando ele nasceu, também não foi no palácio, foi numa manjedoura. E ao estar ali no meio de bois e carneiros, ele ainda não falava, mas através da atitude e da escolha que ele assumiu, ele estava gritando para todos nós. O que ele estava gritando? Aprendei. Vocês não escutaram, não? O que ele estava dizendo? Então já 2 vezes ele gritou, com atitude. Vou acentuar uma 3ª vez. Depois, esse Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, Senhor da vida e da morte, teve que fugir de um homem para o Egito no lombo de um burrinho. E enquanto fugia para o Egito de um homem no lombo de um burrinho, ele ainda não falava, mas com a sua atitude estava gritando. O que ele estava gritando? Estou vendo que algumas pessoas não estão repetindo porque não querem aprender. Então agora todo mundo vai, quem quer aprender, repita. O que ele estava dizendo? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Já falou 3 vezes, né? Não com palavras, mas com atitudes. Pulando alguns dias, alguns anos, ele foi trabalhar como carpinteiro, e lá como menino, mocinho. Vejam só, aprenda de nós, que um trovão desse mata todos nós aqui. Sejam humildes. Menino, mocinho, trabalhando como carpinteiro. Ele não fazia sermão, mas com as suas atitudes estava gritando para nós todos da pastoral da sobriedade. O que ele estava dizendo? Depois, ele quis ser batizado
O batismo é para quem tem pecado. Ele se misturou na fila dos pecadores e quis que João o batizasse. Ele não falou nada nessa hora. O céu falou, mas a sua atitude estava gritando o quê? Pulando alguns tempinho, ele pensou lá no deserto, chegou à conclusão que ele devia ser amigo dos pobres, que ele devia lavar os pés. E quando ele lavou os pés, ele disse pela primeira vez: se eu que sou o vosso mestre lavo os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus já começou a ser efetivamente da pastoral da sobriedade, que tomou uma atitude de humilde. Quem não é humilde não vai servir o pior, vai servir o grande, não é isso? Jesus foi preso e foi solto para condenado, e ele foi comparado com Barrabás. E perguntaram: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o povo gritava como? Vocês também, hein? Jesus não quis explicação, não se defendeu, humilde. Coroaram de espinho, cuspiram no rosto dele. E depois aconteceu com ele aquilo que você já conhece: foi crucificado. Do alto da cruz, ele disse ainda: Pai, perdoares, porque não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele atendeu o pedido de um condenado, de um pobre. Ainda hoje, que rapidez, comigo, que companhia, no paraíso, que prêmio. Quem entrou por primeiro no paraíso não foi Maria, não foi São José, foi um ladrão, porque foi humilde, Então, até agora, tiraram sorte da única propriedade que ele tinha, que era a sua túnica, inconsútil, sem costura. Sinal que ele morreu pelado. A gente que coloca uns paninhos lá assim, para disfarçar. Mas o Rei do céu e da terra, aquele que disse: nem Salomão se vestiu com tanta como o lírio, ele morreu assim, sem roupa, bebendo vinagre. Lá do alto da cruz, o que é que ele dizia para todo mundo? Aprendei de mim, que sou manso. Depois disso, onde vamos colocar o corpo de Jesus? Aí ele não tem propriedade nenhuma, não. Então apareceu alguém que emprestou um túmulo. O Rei do céu e da terra não tinha onde ser sepultado, não tinha 7 palmos seus. Ele tomou emprestado, e lá na sepultura já não falava mais, mas a atitude que escolheu gritava para nós. O que gritava? Não tinha fotógrafo naquela época, nem japonês estava lá ainda, Mas ele deixou o carimbo do seu corpo ensanguentado no lençol que o envolveu. E naquele lençol que vocês podem ver lá em Turim, eu vi, aquele lençol não fala, mas ele diz para todo mundo: aprendei. E até aqui muito fácil, mas querer ficar num pedaço de pão já é demais, O Rei do céu e da terra, que agora se reduz a um pedaço de pão. E o pão não vai para o coração, gente, o pão vai para o estômago. Aonde que Jesus vai? Para o estômago, e segue. Então Jesus, na hóstia, na Eucaristia,
diz para todos nós o quê? Aprendei de mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois disso, a promessa é que os humildes serão exaltados. E por isso mesmo, não tenhas medo, meu pequeno rebanho, porque eu venci o mundo através da prática amorosa que exige a humildade. Fiz-me entender? Então, gente, ficou muito claro que o Evangelho de hoje fala: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. E quem se propõe a cuidar de uma pessoa nojenta, de uma pessoa que não usa do juízo, uma pessoa que ofende, tem que ser humilde. É ou não é? Então reze comigo: Senhor, obrigado pela mensagem de hoje. Eu quero ser também como Maria, que disse: eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a palavra. E o Senhor olhou para a humildade de sua serva, e depois ela disse: o Senhor fez em mim maravilhas. Certo? Então a chuva cai, a bênção de Deus, nós estamos dando a bênção nas nuvens, e está caindo água benta em todo que é lugar aqui, né? Beleza? E a água para nos purificar, a água para nos lavar de qualquer resquício de orgulho. Sejamos humildes, assumamos esse serviço de lava-pés e de qualquer outra coisa que for necessária para que nos coloquemos como servos dos irmãos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!